Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha num universo que muita gente nem percebe que existe, o da liderança musical numa igreja. E olha, é muito mais do que só balançar os braços, viu? É sobre construir uma comunidade inteira a partir do som. Vamos lá? Sabe qual é a primeira imagem que vem à cabeça quando a gente pensa num regente? É aquela figura do maestro, né? Todo imponente no pódio. Pois é, um tratado lá de 1966, do Rafael Batista, descreve essa relação como a de um comandante com os seus comandados. A palavra de ordem era obediência. É uma visão assim bem focada em controle, em profissionalismo. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, pensem bem, o que acontece quando a gente troca essa orquestra profissional por um grupo de voluntários da igreja? De repente, não tem contrato, a formação musical muitas vezes é zero e tem gente de todas as idades. Aquele modelo de autoridade do comandante, ele simplesmente não se aplica. Não tem como. Então, isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto-chave: o abismo que existe entre o mito do maestro todo-poderoso e a realidade nua e crua do dia a dia de um regente de igreja. Olha só que contraste interessante. De um lado temos um maestro que lida com músicos que, passaram anos estudando para aperfeiçoar a técnica. Do outro, o regente de igreja, que muitas vezes é também um voluntário, sem formação específica e que precisa começar do básico do básico. Coisas como ensinar a postura correta para cantar ou as primeiras notinhas. A dinâmica é outra, completamente. Ok, então se o papel não é o de um comandante, o que é, afinal? A verdade é que o regente de igreja é uma espécie de faz-tudo. Ele acumula várias funções. Primeiro de tudo, antes de mais nada, ele ou ela é um professor. Porque a grande maioria das pessoas ali está começando do absoluto zero. Depois, é também um mediador, tem que gerenciar as dinâmicas sociais, né? E claro, às vezes apagar uns incêndios, resolver uns conflitos que, convenhamos, sempre aparecem em qualquer grupo de voluntários. Aí tem o lado organizador. É ele quem planeja os ensaios, escolhe o que vai ser cantado, garante que tudo está correndo como deveria. E por fim, claro, é um líder. Mas, como a gente está vendo, um tipo de líder bem diferente daquele maestro autoritário do mito. Pois é, essa lista aqui que vem de uma pesquisa académica mostra direitinho o tamanho da responsabilidade, não é? O regente cuida de tudo, da parte técnica, da interpretação da música, da educação musical e até de mediar conflitos. É um trabalho assim, de formiguinha, muito delicado e que exige uma versatilidade enorme. Mas aí surge uma questão. Com um grupo de iniciantes, como é que se ensina música de um jeito que funcione? Porque aquela abordagem tradicional, sabe, de começar direto pela teoria musical, pode não ser o melhor caminho, não? Olha que interessante. Um estudo do Oliveira, lá de 1998, sugere uma abordagem que basicamente imita o jeito como a gente aprende a falar. Primeiro a gente faz os sons e só depois é que aprende a ler. Na música funciona da mesma forma. Os alunos primeiro cantam ou tocam e só depois vão entender o que aqueles símbolos na pauta querem dizer. Desse jeito, a teoria deixa de ser uma coisa abstrata e passa a ter um significado real, concreto. Agora vamos dar um passo atrás. Vamos sair um pouco da figura do regente para olhar o contexto maior, o institucional. Porque é aqui que a gente encontra um paradoxo bem grande. Funciona assim. Por um lado, em documentos oficiais da igreja, como os da CNBB, está escrito com todas as letras que a música tem uma importância totalmente alta. Mas aí, quando a gente vai ver na prática, o que se encontra é uma grande dicotomia. O trabalho é quase todo voluntário, muitas vezes sem a qualidade técnica ideal, simplesmente porque não se investe na formação dessas pessoas. E aqui está o ponto central da questão. A fonte que a gente analisou defende que não adianta só dizer que a música é importante no papel. É preciso criar uma cultura de formação, uma formação séria. Pensem comigo. Se um sacerdote passa anos estudando, por que os responsáveis pela música, que é uma parte tão fundamental da liturgia, não recebem o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de preparo? Mas, mesmo com todos esses desafios, o trabalho do regente tem um objetivo final que é, incrivelmente poderoso. O trabalho é forjar harmonia. E não só a harmonia musical, mas também a harmonia social. É que o verdadeiro objetivo vai muito além de uma apresentação perfeita. Como um pesquisador amato aponta, a ideia é usar o canto coral como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para a inclusão, para a diversidade cultural, para a inserção social. A igreja acaba se tornando um espaço onde quem não tem formação musical consegue ter uma experiência artística em grupo. E isso é muito valioso. E é essa a grande transformação. O regente pega aquele monte de gente, cada um com sua história, com suas habilidades, e consegue guiar todo mundo para que se tornem um grupo unido, um conjunto coeso, que consegue criar algo bonito junto.
É quase um retrato em pequena escala de como se constrói uma comunidade. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O regente de igreja é, no fundo, só um exemplo de um tipo de liderança que a gente vê em muitas comunidades. São aquelas pessoas que, sabe, longe dos holofotes, trabalham com paciência para transformar potencial em algo real. Então a pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode valorizar e apoiar esses líderes invisíveis, que no fim das contas criam harmonia ao nosso redor?